Olá pessoal, boa noite a todos, sejam aí todos muito bem-vindos a essa nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante que tem a ver aí com dinheiro, dívida e a quântica. E é um tema que traz bastante interesse pra gente, porque desperta aí uma certa curiosidade, né? Então, antes da gente começar, pessoal, grande parte das pessoas que nos procuram aí para atendimento, né, geralmente eles nos procuram porque uma das coisas que está complicada aí e que eles reclamam e questionam é a questão da vida profissional e financeira. Muitas vezes, às vezes questões de desemprego, às vezes questões de desvio de propósito, não sabe o que faz da vida, ou mesmo falências, né, pessoal? Então são coisas aí que impactam grandemente as pessoas. E todas essas questões geram um sofrimento muito grande, porque uma vez que as pessoas se veem privadas aí da renda, né, dessa questão do desenvolvimento profissional financeiro, geralmente causa algum tipo de desequilíbrio, as pessoas entram em parafuso e várias vezes começam aí as questões de depressão, sofrimento e toda essa sorte de eventos. Quando não somatizações físicas, né, algumas doenças também, que acabam vindo a reboque de toda essa situação e desses problemas enfrentados. Então a ideia nossa aqui hoje é falar um pouquinho sobre esse tema. Inicialmente nós vamos fazer um balizamento e embasamento dessas questões do dinheiro, como é que é essa energia, né? Como é que a gente atrai isso. Depois a gente vai falar um pouco na prática, com as experiências que a gente tem em atendimento. E no final, da mesma maneira, na terceira parte da nossa live, a gente vai tratar aí das questões, das perguntas que as pessoas porventura tenham, né, para nos fazer. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, o Brasil inteiro conosco aqui, muita gratidão a todos vocês. Eu peço a vocês que, uma vez que esse tema é um tema que grande parte das pessoas passam por esse tipo de problema, eu peço que vocês possam divulgar essa live, tá? Pegar esse aviãozinho aí e mandar para as pessoas que vocês acham que gostariam de estar assistindo, até para contribuir com que essas pessoas possam aí, de alguma maneira diminuir o nível de sofrimento. Bom, então posto isso, vamos falar um pouquinho da questão da energia do dinheiro, né? Como que funciona isso? O dinheiro, por ser matéria, ele está aí no plano material e representado pela terra alquímica, né? O elemento terra. E esse, por ser elemento terra, ele tem uma energia que é atrelada a ele, que é a energia yin, ou seja, a energia reativa, é uma energia passiva e é uma energia que ela não tem, digamos assim, uma ativação própria. E às vezes as pessoas procuram o dinheiro de uma maneira ativa, né? Como se ele fosse algo ativo. Ele não é. Ele é algo passivo, algo reativo. E ele é fruto de uma combinação de energias Yang e Yin, geralmente e na maioria das vezes envolve uma forma de pensamento, que é uma energia Yang, que é o elemento fogo alquímico, envolve a questão do sentimento, que vem em resposta ao pensamento, que é a água alquímica, né? Seria a água alquímica, o elemento água, e é o plano emocional, que é o sentimento, que é o que gera energia. Aciona-se aí uma outra energia Yang, que é a energia cósmica, que é o elemento ar alquímico, que seria aí a energia do cosmos, essa energia do vácuo quântico. E só aí na sequência é que vem a manifestação do plano material, que é uma outra energia Yin,
que seria aí a terra alquímica. Então é lógico que tudo que você constrói em termos de patrimônio e em termos de matéria, ele está atrelado a essas outras questões, a esses outros vetores que a gente falou aí, esses outros elementos. Então o dinheiro, ele não é gerado por si só, ele é uma energia de troca. Então sempre você precisa entregar algo para que ele venha para você. Isso em condições normais de temperatura e pressão, né? Porque toda vez que força a vinda dele, roubos, passar alguém para trás, gerar uma situação de diferença aí que você tem um ganho ilícito, né? Isso tudo são formas de você atrair esse dinheiro de uma maneira forçada, mas que não há sustentação, porque o universo, a resultante é zero. Então, se você faz algo que te traz um dinheiro que ele seja ilícito, que não seja conseguido de uma maneira através das leis naturais, das leis universais, em algum momento isso se perde e, na verdade, o impacto é muito maior, né? Então, posto isso, com essa estruturação do dinheiro, né, a gente vai estudar um pouquinho as dívidas, né? O que são as dívidas? A dívida é algo que você forçou para conseguir um determinado dinheiro, né? E que foi feito de uma maneira ativa, ou seja, foi forçada. Então gera aí um compromisso, em algum momento isso toma uma proporção muito grande e há um desbalanceamento, porque houve uma ativação de algo que não existia, e aí você entra na questão da dívida, né? E essa dívida vai aumentando, aumentando, e via de regra, quando você entra em colapso aí, acontece a falência, né? Que é aquele momento em que você deve mais do que você tem. Logicamente que ninguém quer isso, esse é um processo que vai acontecendo, que grande parte das pessoas são envolvidas por ele, eu inclusive passei por esse processo, de uma maneira muito dolorosa, geralmente gera dor, né? Gera muito sofrimento, mas é um sofrimento que é gerado por uma questão de apegos do ego. Quando você deixa o ego dominar, aí você tem essa questão do problema da dívida, né? Então, configurado isso, a gente percebe aí as situações da falta de dinheiro, né? Então você tem desemprego, você tem falência, a empresa que não vai bem, questões de mudança de cenário de negócios, alguns negócios que eram bons não são bons mais. Então, gente, a primeira mensagem que a gente traz é que o processo para atração, né, o processo para manifestação, o processo para você conseguir atrair as coisas, ele não muda. É o pensar, o sentir, o agir, o soltar, o aceitar e receber. Então essa sequência de pensar positivo, sentir positivo, agir positivo, soltar, aceitar e receber, não há mudança, é o mesmo processo. Só que, do ponto de vista dos princípios da mecânica quântica, o universo não te envia aquilo que você quer. O universo lhe envia aquilo que está ao foco do seu pensamento e do seu sentimento. Então, se você está endividado, com muitas dívidas, e você fica pensando em dívida, o que acontece? O universo vai te entregar mais disso que está ao foco do seu pensamento e do seu sentimento. E é simbiótico, não adianta. Então, o que a gente precisa entender é que para sair dessa roda, desse círculo vicioso, você tem que mudar o modelo mental. Então você tem que sair do pensamento da dívida e ir para o pensamento do dinheiro. Tá?
Isso envolve desapego, porque você não pode ficar preso no modelo que você tem, porque às vezes a sua centelha está tentando te guiar para uma outra situação, para uma outra profissão, para uma outra atividade, e você está preso naquele modelo que você está. E você não consegue sair dessa roda viva. O ser humano é destinado à grandeza. O ser humano é destinado ao crescimento exponencial, não é nem linear. A gente cresce em saltos, em todos os campos da vida. Se a gente não consegue crescer em todos os campos da vida e de maneira exponenciada, é porque algo não está correto nas nossas vidas. Ah, se você não quer, tudo bem, é livre-arbítrio. Mas a natureza, a essência do ser humano é destinada a isso. Tá? Por causa da expansão da consciência. Então, se você expande a consciência, você gera luz e você salta. Expande a consciência, gera luz e salta. Eu tenho N mais um caso de pessoas que ao longo dessa pandemia, pessoas que estavam destruídas, a partir do momento que mudaram o modelo mental, entenderam como que funciona o universo, começaram a prosperar dentro da pandemia. Dentro da pandemia. Então é importante a gente entender, primeiro, que isso é possível. Tá? Que isso é possível. E depende da gente fazer essa mudança de modelo mental para que a gente possa atrair essas coisas boas e atrair essas situações que sejam favoráveis ao nosso desenvolvimento. Tá? Então, por mais desfavorável que seja a situação, gente, por mais desfavorável que seja a situação, a nossa centelha divina sempre tem um caminho para que a gente possa contornar e a gente possa atrair tudo de bom e de melhor que o universo possa nos oferecer. Porque esse é um direito alienável nosso. Nós somos deuses, nós temos a centelha divina dentro de nós. E não sou eu que falo, não, ele falou já 2000 anos atrás. Vós sois deuses, e se crerdes em mim, farão tudo que fiz e muito mais. O que ele queria dizer com isso? É que nós temos a centelha divina. Então, a partir do momento que a gente solta e deixa a nossa centelha divina atuar e guiar a nossa mente consciente, né? Permitir que a nossa mente superconsciente guie a nossa mente consciente, a gente sempre vai estar sendo guiado por aqueles caminhos, sendo colocado em situações que vão nos colocar para o nosso bem maior. Então, esse é o modelo, né, gente? É o que a gente tem estruturado. Então, o próprio professor David Hawkes, na escala, quando ele construiu a escala Hawkes do nível da consciência, ele falava lá, quando você calibra acima de 250 e você vai se aproximando da vibração do amor, você começa a se transformar num gerador, você começa a atrair, porque você gera tanta energia que você começa a atrair tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo de bom e de melhor que o universo tem. Né? E por outro lado, quando você abaixa a sua vibração, você vai descendo a sua frequência vibracional, né? Vai descendo na escala Hawkes do nível da consciência, você começa a ter que usar força, você desprende energia, para poder conseguir aquilo que você deseja. E aí, para conseguir isso, atrai toda sorte de problemas, né? Porque você começa a perder energia vital, começa a, digamos assim, a desprender a sua própria energia para que você possa conseguir as coisas. Então, configurado isso, vamos ver como é que a gente muda o nosso modelo mental, como é que a gente muda o nosso sentimento, o nosso pensamento, para que a gente possa mudar a nossa realidade, para que a gente possa co-criar a nossa realidade. E isso não é uma coisa que a gente conhece agora, a gente vem de muito, muito tempo. Muito, muito tempo. Então, o primeiro elemento que a gente pode estar fazendo, e que a gente pode fazer isso desde que a gente tenha uma autodisciplina, né, uma disciplina de execução, é a gente saturar o nosso inconsciente
de pensamentos positivos e sentimentos positivos. Professor, como é que a gente faz isso? Bons vídeos, boas leituras, boa música. Tá? Trabalhar as afirmações positivas, trabalhar aquelas afirmações do eu sou, fazer as afirmações, uma meditação com foco positivo, né? E aí a gente pode, a partir do momento que a gente satura o inconsciente de pensamentos e sentimentos positivos, e a gente tem que ter uma autodisciplina para manter esse processo por 21 dias, porque a partir de 21 dias se torna um hábito, e aí você começa a ter pensamentos e sentimentos positivos na maior parte do tempo. Então, quando a gente faz isso, a gente está mudando o nosso estado vibracional. Nós estamos mudando a nossa calibração à luz da escala Hawkes, do nível da consciência. Tá? Essa é a primeira coisa. Então, é um trabalho que aí é de cada um, né? É um trabalho de execução, é um trabalho de autodisciplina para que você possa saturar o seu inconsciente de sentimentos e pensamentos positivos. Uma outra coisa que você tem também que desenvolver a autodisciplina é a questão de vigiar os maus pensamentos. Então, no momento que você detecta um mau pensamento ou um mau sentimento, você imediatamente diga cancelado, cancelado, cancelado. 3 vezes. Corta essa onda, ela não prospera, ela é bloqueada e você faz imediatamente a substituição desse pensamento negativo por um positivo. Qual que seria esse? Pode ser o Ho'oponopono, universo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ou aquela afirmação do Access, universo, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ou você pode recitar as afirmações do eu sou. Eu sou a vitória, eu sou a glória, eu sou a prosperidade, eu sou a abundância, eu sou a felicidade, eu sou a cura, eu sou a saúde perfeita, eu sou a riqueza, eu sou o progresso, o sucesso, sempre no substantivo. Você não pode dizer eu sou rico, eu sou próspero, porque se o seu inconsciente não concordar com a afirmação, ele vai bloquear e a onda não vai prosperar, essa onda da afirmação. Então, primeiro, saturar o nosso inconsciente com pensamentos e sentimentos positivos. Gente, muda. Eu já vi isso acontecer várias e várias vezes, tá bom? Se você tiver autodisciplina, você vai conseguir mudar o seu modelo mental. A outra coisa é o vigiar. Vigiar, orar e vigiar, né? A tal história. Então, você simplesmente vigiar os seus pensamentos negativos e sentimentos negativos. Sentiu que o sentimento caiu, que a vibração caiu, substitui esse pensamento e esse sentimento por um positivo, da maneira como eu falei. Tá? Uma outra coisa que pode ajudar bastante, e que ajuda bastante, trabalhar o processo de expansão da consciência. Trabalhar o processo de expansão da consciência. E aí, nesse processo de expansão da consciência, você trabalha o seu propósito, se dedicar a algo que você faça com amor, que você sinta amor quando você está fazendo. Isso é importante para expandir a consciência. Há outro elemento que a gente pode fazer é adquirir conhecimento, adquirir o autoconhecimento, adquirir conhecimento e compartilhar esse conhecimento, seja ele remunerado ou não. Então, isso ajuda também no processo de expansão e ajudar as pessoas. Então, quando você trabalha aí o seu processo de expansão da consciência, isso gera ajuda na geração de luz e vai ajudar você nos seus saltos. Você não vai saltar de 0 a infinito, mas você vai fazer pequenos saltos e nesse processo de saltar de pequenos saltos você começa a percorrer um círculo virtuoso e aí você começa a entrar num processo de cocriação, você começa a cocriar pequenas coisas, né? E aí, a partir desse cocriar de pequenas coisas, você começa a cocriar coisas maiores
até cocriar tudo aquilo que você deseja. Tá? Tem várias pessoas, e eu convivo com algumas pessoas que têm isso muito palpável, né? Eles fazem isso de maneira até consciente, de maneira consciente. É lógico que é um trabalho disciplinado, né? Você precisa ter uma disciplina para percorrer isso, para poder seguir com isso, mas o resultado é impressionante. Você consegue realmente evoluir e fazer essas coisas para que você possa atrair essas questões e sair, às vezes, do espiral negativo que você esteja e atrair coisas boas e a partir daí você conseguir fazer o seu salto. Tá? É um processo que não foi eu que inventei, né? Isso já é falado desde muito tempo atrás, mas quando a gente junta isso, a gente consegue atuar de uma maneira mais objetiva. Outra coisa que é possível ser feita, né? Quando a gente ora, a gente fala com a nossa centelha. Então, quando você coloca um pedido na forma de oração, é importante que você coloque na forma de gratidão. Agradeço por ter conseguido isso, isso, isso. Porque quando você tem a gratidão, o sentimento que você desperta é o sentimento da alegria de já ter conseguido aquilo. Então, a energia que é utilizada para poder municiar essa onda de energia, para que ela possa fazer interferência construtiva com a onda do vácuo quântico, ela é potencializada. Então, sempre que você ora agradecendo por aquilo. Né? Ora agradecendo por aquilo, né? Com um sentimento de gratidão por ter conseguido. Porque o sentimento de gratidão é um sentimento que está acima do nível do amor na escala Hawkes, do nível da consciência. Então ele tem uma energia muito forte para poder fornecer energia para acontecer o colapso da onda, né, pessoal? Daquilo que você está manifestando. E uma outra coisa, a meditação. Quando você medita, a centelha fala com você. E isso é um elemento importante porque quando você está meditando e você eleva o seu pensamento, de alguma maneira a sua centelha, a sua mente superconsciente consegue te guiar. E lembrando que a nossa mente superconsciente, a nossa centelha, ela conhece todas as nossas realidades alternativas, todas as nossas infinitas realidades alternativas, e ela sempre vai nos guiar para aquela que é para o nosso bem maior. Então é importantíssimo a gente ter esse hábito, né, de ouvir a nossa centelha, de meditar. E ela vai falar com você de diversas maneiras. Pode ser através de sonho, um sonho vívido, né? Pode ser a partir de um insight que você vai ter, pode ser às vezes de alguma coisa que você esteja lendo, ou algo que você esteja vendo na internet, ou na conversa com um amigo, né, com um conhecido, ou na conversa num grupo de pessoas. De alguma maneira, você vai perceber, você vai ter o estalo, né, você vai ter o insight, que é aquilo que você deve fazer. E sempre que você coloca uma pergunta para o universo, gente, sempre o universo responde. Sempre que você coloca uma pergunta para o universo te responde. Às vezes pode demorar um pouco mais, às vezes pode demorar um pouco menos, mas sempre o universo arruma uma maneira de responder. Logicamente, existem travas ao processo, dependendo do tipo da criação que a pessoa teve, ou dos implantes que foram colocados ao longo da vida, de coisas que não são dela, e que bloqueiam esse processo, né? Bloqueiam essa condição de manifestação, mas são coisas que você pode, a partir do desenvolvimento do autoconhecimento, da expansão de consciência, você consegue localizar, isolar e ressignificar. Algumas com mais facilidade e outras com menos facilidade. A começar pelo relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Então, para que você possa fazer o salto na sua vida, uma condição sine qua non é que você esteja bem com o seu pai e com a sua mãe. E o que é o bem que eu falo de uma maneira específica? É ter gratidão pelo pai e pela mãe, pelo dom da vida. Ponto. Só isso. Você ser grato pela vida.
Porque uma vez que esse sentimento de gratidão pela vida está no seu coração, aí você consegue tomar a força do seu pai e da sua mãe para você seguir com a vida e as coisas começam a alterar, começam a acontecer de uma maneira muito forte. Tá? Então essa questão aí do relacionamento, né, com o pai e com a mãe é extremamente importante. Até porque, pessoal, a maioria das vezes as pessoas vão chegando aí perto dos 35, 40 anos, né, que é quando cai na real e olha para trás, e olha para frente, olha para o lado e sente que alguma coisa na vida não está legal. E sente que alguma coisa na vida não está bem. Você sente que algo está errado. E a pessoa começa uma busca. Essa busca pode ser bem direcionada quando ela é para dentro, né? Quando é para o autoconhecimento, é para o seu eu, para tentar se entender e se enxergar melhor, para entender o que se passa com você. Ou você busca, a pessoa começa a buscar as coisas fora e geralmente o resultado disso não é muito legal. Porque essa cura, esse processo, ela está dentro do ser, né? Está dentro da pessoa, está junto do self. Então é importante que, é lógico que a gente chega nesse momento, né? E em alguns é mais demorado, outros é mais lento, alguns demoram um pouco mais, vão até na faixa dos 50 anos aí, quando vão chegando nesse período, detecta que tem algo errado, às vezes por modelo de repetição, né? Entra no emprego, perde o emprego, entra no emprego, perde o emprego, entra no outro emprego, perde o emprego, não para o emprego, bota empresa, a empresa fecha, bota empresa, a empresa fecha, bota empresa, a empresa fecha. Ou começa um relacionamento, termina, começa outro relacionamento, termina. Processos repetitivos, né? Então a pessoa, a partir da cidade de 35, 40, 45 anos, ela já começa, quando começa alguma coisa, nossa, mas eu estou vivendo isso de novo. Eu estou vivendo isso de novo, que é um efeito repetitivo, né? Que é sempre a mesma repetição. E por que acontece a repetição? A repetição acontece porque você precisa ter um aprendizado. E se esse aprendizado não acontece, você vai atrair mais essa situação para que você possa aprender. E enquanto esse aprendizado não acontece, você não muda de fase. É como aquela história do videogame, né? Enquanto você não consegue passar aqueles obstáculos ali, você não muda de nível, não muda de estágio. Agora, isso é simples? Não, gente. Isso é complicado? É complicado. Até porque o caminho da evolução é um caminho solitário, ele é um caminho personalíssimo, né? E geralmente, quando você começa nesse processo de expansão, todas as energias que não coadunam com a sua vida, elas são retiradas da sua vida. Aí, trabalho, emprego, empresa, companheiro, companheira, que não coaduna com a sua energia, é tirado da sua vida. Simplesmente assim. Então há todo um realinhamento energético, né? E essa coisa vai evoluindo, 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 até que a pessoa entende, nossa, algo não está legal, tem algo errado comigo. E a partir daí ele começa a busca, e na grande maioria das vezes a pessoa consegue encontrar, né? Depois, quando ela começa, enquanto ela está buscando fora, não, mas na hora que ela se volta para dentro para tentar se entender e buscar as ferramentas para que ela possa se entender melhor, aí a evolução começa, o processo evolutivo começa, aí a vida começa a andar de uma maneira mais leve, a vida começa a andar com relação à atração das coisas boas, você atrai bons trabalhos, bons empregos, boa renda, bons relacionamentos, porque você muda. E quando você muda, o universo muda ao seu redor. Então, não adianta a pessoa se colocar no centro de tudo e achar que aquilo vai mudar em torno dela sem que ela se mude. Ou ficar reclamando da vida. Do porquê que as coisas não acontecem, porque Deus é tão cruel com ela. Porque não é assim que funciona, né, gente? Na verdade, você se muda e na hora que você muda, aí as coisas ao seu redor começam também a mudar, começam também a evoluir. Então, logicamente, essas leis universais regulam todos nós, os processos alquímicos conscienciais também,
Então, você está preso no ego, você está em sofrimento. Fogo alquímico, calcinátil. 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 Esses dias para trás eu atendi uma pessoa, um partilhante, que ele me colocou vários problemas, né? Ele me colocou vários problemas, várias situações de sofrimento, com filho, com pais, com irmão, com trabalho, com tudo, né? E todas as questões que ele foi colocando, e estava sofrendo muito, ele realmente estava num sofrimento muito grande, né? Vivenciando um sofrimento muito grande. Aí na hora que ele terminou a explanação e tal, aí eu virei para ele e perguntei, o que tem em comum em todas essas questões que você me trouxe? Né? Aí ele parou, pensou, é uma pessoa muito inteligente, aí me respondeu, ele respondeu, é o que eu estou tentando controlar? Eu falei, é exatamente isso. Então tudo que foge ao controle gera sofrimento, porque a pessoa está agindo com ego. Então, relacionamento com os pais, relacionamento com o irmão, relacionamento com o filho, trabalho, né? Tudo tentativa de controle que não tem sucesso. Aí então a pessoa que é muito controladora, que ela é muito orientada ao ego, ao apego do ego, quando as coisas saem do controle, ela entra em colapso, porque não tem controle, e gera um sofrimento, calcinátil, fogo alquímico, e a pessoa não consegue sair. E é tão simples, gente. É só soltar. E quando eu falo soltar, não quer dizer que para ser responsável, não. É não ter ansiedade com as coisas, deixar que as coisas fluam, que o universo guie o curso das coisas. Porque na hora que você permite isso, você vê que a vida fica mais leve. Você pode viver. As pessoas ficam presas nisso, e na grande maioria das vezes, as pessoas ficam presas em endividamento, ou não conseguem atrair dinheiro para suas vidas ou prosperidade por conta do ego, porque às vezes estão presos em um determinado modelo mental, estão presos em alguma dificuldade e não se permite ouvir a centelha, não se permite ser guiado. Reza o Pai Nosso todo santo dia, mas aquela história do seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, as pessoas simplesmente não conseguem entender. Não consegue entender. Reza todo santo dia, mas está apegado no ego. Tem apego do ego, não consegue soltar. Quer ter controle de tudo. Gente, é verdade. Eu descobri isso da maneira pior possível, né? Eu fui descobrir isso da maneira mais difícil possível, da maneira pior possível. A gente não tem controle de nada. É uma ilusão. A gente tem a ilusão que a gente controla tudo. Mas aí a vida vem, o universo vem e vá! Te dá uma arrebentada, né? E aí você percebe, cai na real, que você não tem controle de nada. De nada. Tá? De nada. Então, esse é um fato que é pra gente pensar, né? Que é pra gente refletir. Então nós colocamos algumas coisas aqui hoje que são bastante interessantes para que as pessoas possam refletir, possam atuar consigo mesmas. Então, a gente tem aí as questões do saturamento inconsciente do pensamento positivo, né? Que é você saturar o seu inconsciente com pensamentos e sentimentos positivos. Você tem a questão do orar e meditar. Quando você ora, você conversa com a centelha. Quando você medita, a centelha conversa com você. Então é o momento de você perguntar, saber como que você segue determinado caminho, qual caminho seguir, porque aí ela vai te guiar com ausência do ego. Com ausência do ego. Porque se tiver ego, aí você lascou. Porque o ego não é o melhor conselheiro nessa hora. O ego veio para nos garantir a sobrevivência, porque o mundo é hostil. Tem animal selvagem, tem animal peçonhento, o clima é hostil, né? Então, o ego vem para te proteger, para te permitir que você viva, mas nas questões emocionais, nas questões aí do dia a dia, não é o melhor conselheiro. O melhor conselheiro é a mente superconsciente, a centelha divina. Então, oração, que é conversar com a sua centelha, e a meditação, para que ouvir, para que você possa ouvir o que ela tem para te falar.
Porque a maioria das vezes também a gente só fica num canal, né? Fica orando, orando, orando e não para ouvir o que ela quer te falar. Que às vezes está louca para conversar, louca para te contar, louca para te mostrar o caminho, mas você não consegue ouvir, né? E aí, o processo de expansão da consciência é importante também para ajudar nessa questão do salto, né? Para que você possa, de uma maneira consciente, atrair essas coisas boas. E no caso específico da dívida e da questão do dinheiro, né? Quando você expande a consciência e você se coloca a serviço do todo, se coloca nas mãos da centelha, ela vai te guiar. Porque é um direito alienável seu ter prosperidade, ter abundância. O todo não quer que a gente seja miserável, não quer que a gente tenha escassez, o todo não quer que a gente sofra. O todo quer que a gente devolva para o universo o amor que a gente recebeu ao longo das nossas N mais umas existências, né? Então, a partir do momento que você se permite ouvir, ser guiado pela centelha, ela vai te guiar para um caminho que seja o salmo lá, né? Ele me guia em passos verdejantes. O que é isso? É a centelha guiando, né? É a centelha guiando. Então, a gente precisa entender isso. Na verdade, a Bíblia é um tratado de quântica, né, gente? É um tratado de quântica. Só que está tudo cifrado ali. Você precisa entender e estudar realmente para tentar entender o que está querendo ser dito ali. Mas o fato é que, posto isso, e as questões do soltar, né, gente? Que talvez seja o mais difícil aí do ser humano, é o soltar. Porque o soltar sempre é complicado por causa do ego. Então o ego é um elemento complicado, né? Porque ele não permite que você solte. Ele não permite que você solte. E a partir daí, quando você consegue fazer essas coisas de maneira combinada, com certeza a sua energia sobe. E no momento que a sua energia sobe, aí você começa a atrair essas coisas de uma maneira natural, sem forçar. Sem forçar. Aí pequenos movimentos que você faz, de energia que você coloca no seu trabalho, na sua atividade, no seu propósito, o universo responde de maneira amplificada. É aí que começa o processo de cocriação, que você começa a atrair as coisas de uma maneira mais natural. Ok, pessoal? Então a gente está aqui já há 40 minutos de live, eu vou dar uma parada agora, vou rever o chat, tá? Vou buscar as perguntas aí para a gente poder tentar responder aquilo que a gente tiver condições, aquilo que a gente não tiver condições, a gente vai falar que não tem condições e pronto. Eu estou voltando aqui, eu peço um pouquinho de paciência, porque tem muita pergunta aqui hoje. Tentar esgotar essas perguntas aí em 20 minutos, que a nossa live se esgota às 10 horas, né, pessoal? Então vamos lá. Muita gratidão a todos vocês, pessoal, todos que estão aqui, o Brasil inteiro conosco, São Paulo, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, Oeste, Centro-Oeste, Goiás, Goiânia. Muita gratidão. Minas, muita gente aqui. As pessoas todas aqui. Logicamente, nós temos aí as travas emocionais, né, gente, que precisam ser trabalhadas também. Os bloqueios emocionais, porque isso bloqueia também que a gente possa fazer o nosso salto, né? Mas isso é detalhe para uma outra live que a gente vai fazer. É que eu estou falando em condições normais da pessoa que, pelo próprio autoconhecimento, e que ela consiga aprender, por exemplo, os princípios quânticos, né? E que ela consiga, a partir daí, realizar os saltos como outras pessoas estão saltando, de ver as lives, de ver o curso, né, Quântica para Todos, ou que passaram pelo atendimento. Estou buscando aqui as perguntas. Um minutinho. A Diz perguntando, como mudar o pensamento? De que forma? Eu falei, né, gente? Saturando o nosso inconsciente de pensamentos positivos e sentimentos positivos. Boa música, bons vídeos, boa leitura, as afirmações positivas. Isso faz com que você transmute, faça a sua transmutação mental, que você consiga elevar o seu padrão vibracional, tá? E também trabalhando o processo de expansão da consciência, que vai te ajudar também nesse processo de salto. Aí você consegue mudar o seu modelo mental. O Adair perguntando, como mudar o modelo mental e ser imã do dinheiro? Então eu já falei, né?
Então, na verdade, quando você eleva o seu padrão vibracional, você vai se aproximando da vibração do amor, da gratidão e da alegria, aí automaticamente nesse processo você começa a pensar, e aí a sua centelha vai te guiando e vai te apresentando modelos de negócio, trabalhos, tudo para prosperar para o bem maior, para que você possa atrair o dinheiro. Lembrando que o dinheiro é energia passiva, como eu falei no começo, né, pessoal? Nós somos Deus, com a voz para eu poder me convencer disso. Nós somos Deus. Não foi eu que falei, não. Foi o Mestre Jesus que falou, gente. Falou há muito tempo atrás, 2 minutos atrás. Professor, boa noite. Como fazer uso do grafo radiestésico da prosperidade? Adquirir um desses, estou na dúvida. Então, o que eu tenho lembrança aqui agora, Janine, é o prosperador, é o turbilhão com o prosperador. Né? Esse turbilhão com o prosperador, ele funciona, ele ativa uma energia associada aí à questão da prosperidade, para atrair negócios, tal, movimentação no campo do dinheiro. Então, a maneira de você usar ele deve, de preferência, ser gravado numa placa de bronze ou numa placa pesada, né, de ferro, de aço, para que ele tenha mais massa, porque quanto maior a massa, maior o efeito da energia gerada pelo gráfico radiestésico. Ou você pode usar na forma de uma folha também, tá? E aí você pode colocar algo que represente o dinheiro, ou uma porção de ouro, uma corrente de ouro, alguma coisa assim, né? Ou uma nota de dinheiro, uma célula de dinheiro, ou mesmo uma pepita de ouro, às vezes alguma coisa desse tipo, né? E você coloca um cristal, algum tipo de cristal do lado, para poder fazer a ativação dessa energia. E aí esse grafo funciona como um ativador de energia da prosperidade. Tá bom? O que eu conheço é o turbilhão com prosperador. E se você olhar na internet, você tem ele para imprimir, pode imprimir. Se quiser imprimir num papel mais pesado, num cartão, tal, ele tem quanto mais massa, mais energia gerada do ponto de vista da frequência, né? Então pode ser feito dessa maneira. Ok? Solfégio me ajuda bastante, ok. Tem alguma meditação para nos indicar? Então eu gosto muito da meditação do Equilibrando Chakras em 7 minutos, tá, gente? E no nosso canal do YouTube tem uma meditação lá da própria TQA, tá, que a gente gravou aí. E é uma meditação bastante interessante, são 9 minutinhos e movimento de energia muito grande. Então quem quiser se interessar, tá lá no canal do YouTube. É uma meditação lá que é a meditação da TQA, que é a meditação que a gente usa nos nossos atendimentos. Tá? Aprendi o cancelado no Theta Healing, legal, é isso mesmo. Equilibrando chakras em 7 minutos, legal. Estou praticando o cancelado e substituo por eu sou. Muito bacana, diminuindo as crises de ansiedade e pânico, legal. Eucilene falando, quando a gente percebe que algo está errado na sua vida, mas você não sabe explicar, por onde começar a busca desse entendimento? Buscar as questões do autoconhecimento, né? Buscar como é que o universo funciona, tal, que à medida que você vai tomando conhecimento disso, você começa a fazer os links, vai tendo insights do que está acontecendo com a sua vida. Você pode pegar lá as nossas lives aqui no Instagram, lá no YouTube, pega na mais antiga para a mais recente e vai vendo que lá a gente mostra muita coisa. Tem um conhecimento ali bastante rico que vai te ajudar nesses entendimentos, tá bom? Para você conseguir começar a se despertar, ok? Professor, quero mudar essa angústia dentro de mim, pode trabalhar o autoconhecimento, a expansão da consciência, né? E isso aí vai ajudar você a fazer essa elevação que vai te ajudar a te libertar disso, tá bom? O Ho Oponopono todo dia ajuda muito. Quero co-criar um bom relacionamento, com certeza é um direito seu. Aí tem que ver, Maria, se não tem alguma trava, tá bom? Porque às vezes a gente quer co-criar, mas tem alguma trava emocional que bloqueia esse processo de co-criação. Às vezes você faz tudo certo. Você pensa positivo, sente positivo, age positivo, mas às vezes você tem um sentimento oculto de não merecimento que bloqueia essa onda, tá? Então é preciso analisar isso aí. A meditação mudou a minha vida, a centelha vai te guiar sempre, gratidão. Está mudando, a expansão da consciência pode nos afastar das pessoas. A expansão da consciência pode nos afastar das pessoas. Sim,
Na verdade, não é você que se afasta delas, elas que se afastam de você. Gente, quando começa o processo de expansão, ele é um processo solitário, personalíssimo e altamente individualizado. Toda aquela energia que não é compatível com essa nova energia, ela é tirada da sua vida. Tá? Ela é tirada da sua vida. A Vanusa falando, Érico, fiquei deprimida com a pandemia. Muita gente, todos nós, né? Faça aquela meditação do Equilibrando Chakras em 7 minutos com fone de ouvido, tá? Porque é binaural. A Juliana falando, eu tenho gratidão pelos meus pais, parei de trabalhar para cuidar do meu pai. Ok, um movimento altruísta. Lembrando que você tem que cuidar dele como filha e não como mãe dele, tá bom? Então tem que ter esse cuidado aí para você não inverter os papéis, porque você não pode sair do seu papel de filho. Senão você atrai problemas para você. Como sair desse quadro eu já falei, para Vanusa. Meu processo repetitivo é a síndrome do pânico há 18 anos. Então, esses processos repetitivos, gente, geralmente essas questões de questões mentais, né, elas refletem conflitos entre a sua mente inconsciente e a sua mente superconsciente. Em algum momento elas começam a disputa porque a sua centelha quer te guiar, o seu inconsciente puxa, então essa disputa vai se acirrando, e você sabe que tem alguma coisa errada, então isso vem para te trazer um aprendizado. Então você precisa tentar entender e aprender o que você está fazendo que está desviado do seu propósito, qual situação que você está vivenciando que você não concorda, o que te traz infelicidade, te traz angústia, que aí você vai começar a entender o porquê que você está tendo isso. Tá? Eu tenho 38 anos, cuido da minha mãe, ela tem Alzheimer. Isso acontece comigo, esse processo de repetição. Ok, Paulo. Então é preciso fazer uma investigação, né? Trabalhar o seu autoconhecimento, ou talvez em atendimento individual, para tentar entender o que está acontecendo. Tá? Mas é possível você localizar essa causa raiz e você conseguir fazer o salto na sua vida. Ana Paula falando que viveu a repetição em relação ao emprego 6 vezes seguidas, sempre me puxaram no tapete, principalmente as mulheres. Então, Ana Paula, na verdade você atraiu isso, tá? Agora é preciso entender por que isso aconteceu, por que isso acontece. Você precisa aprender e entender o porquê que isso acontece. Na hora que você conseguir entender, aí você muda de fase e aí isso não vai acontecer mais. Você é muito generoso de dividir esse conhecimento com todos nós. Gratidão, a gratidão é toda minha. Ana Paula falando, eu não entendi tantas quedas, nunca fiz mal a ninguém e sempre sofri injustiça e inveja, algo surreal. Então, Ana Paula, olha só. O que acontece? O não fazer mal a ninguém tem que ser analisado de uma maneira muito isenta. Tá? Se você, por exemplo, tem uma diferença com seu pai e com a sua mãe, por exemplo, pode ter, não estou falando que tem, porque eu não conheço a sua história, tá? Quando a gente tem, por exemplo, uma diferença com o nosso pai e com a nossa mãe, ou eu sinto pena do meu pai e da minha mãe, ou eu sinto dó do meu pai e da minha mãe, ou eu sinto rancor pelo meu pai e pela minha mãe. E no caso do processo profissional e financeiro, é com a mãe, tá? E você tem um rancor, você tem uma mágoa, você tem um desprezo, ou você tem uma pena da sua mãe, como o pai, a mãe e o filho são a mesma estrutura atômica e está emaranhado do ponto de vista quântico, o que acontece? Você vai atrair situações, você vai tomar decisões, você vai fazer escolhas, você vai se posicionar e você vai atrair para você aquilo que vai reforçar essa condição. Porque o sentimento que você tem pelo seu pai e pela sua mãe espelha em você mesmo de maneira instantânea e simbiótica. Então, várias pessoas chegam comigo, né, e falam, minha vida não anda, eu não tenho sucesso no meu trabalho, e toda hora eu estou caindo, e aí você vai analisar, a pessoa tem pena do pai e da mãe. E quando ele tem pena do pai e da mãe, ele tem pena por ele mesmo. Então ele vai atrair situações, vai fazer escolha, vai sofrer coisas de maneira autossabotadora que vão fazer com que ele sinta pena de si mesmo. Tá? Então, eu sugiro, Ana Paula, que você olhe para o seu passado, olhe para o seu ambiente,
olhe para você, olhe para os seus pais e analise qual o sentimento que você traz no seu coração, o primeiro sentimento que brota quando você pensa no seu pai e na sua mãe, tá? Para ver se não tem algum sentimento de pena, de mágoa aí guardado, e que se você tiver isso, então aí você vai atrair situações que vão trazer mais disso para você, porque é aquela história de honrar pai e mãe. Então, para honrar esse sentimento que você tem por você mesmo, você vai atrair situações para provar que é isso mesmo que você sente. Tá bom? Dá uma pensada nisso aí. Ter apenas gratidão pelos pais é o suficiente para resolver esse problema? Se eu discordar de atitudes e comportamentos deles, é prejudicial também? Significa que não estou vivendo o amor? Então, o que acontece? Há uma diferença entre você não concordar com o seu pai, com a sua mãe, discordar, e você julgá-los. Tá? E quando você tem a verdadeira gratidão, você não os julga, você os aceita como eles são, tá bom? Então, para que você possa continuar na sua vida e ter abundância na sua vida e ter prosperidade, é preciso que você os aceite como eles são. Porque quando você chegou aqui, eles já estavam. Então, eles são muito maiores que você como filha. Então, é importante você se colocar no papel de filha e não julgá-los. Você pode até discordar para que você não siga na mesma coisa, né? Mas você não pode julgar, porque se você julga, automaticamente você pega isso para você mesmo. E aí você entra num processo de autossabotagem. Tá bom? A Patrícia falando que verdade, quando se muda, tudo muda, é isso mesmo. Pela lei do universo, a pessoa que não está na mesma vibração que eu estou, se estou expandindo, a outra pessoa está lá na Matrix dormindo, não vai ficar, vai sair da minha vida. Vai sair, não fica. Todas as pessoas que estão passando pelo processo de expansão, tudo aquilo que não coaduna, que não faz parte da energia, que não ressoa com a nova energia da pessoa, ela é retirada da vida, não fica. Não fica, é incompatível, não tem ressonância. Somos responsáveis por tudo o que acontece, nossa vida é reflexo do nosso interior, mudamos o mundo começando por dentro de nós mesmos. É isso aí, ok. Tem que soltar mesmo. Soltar é o mais difícil, né, pessoal? O mais difícil é o soltar. Professor, meu irmão é preguiçoso, não me ajuda em nada, e não faz nem a cama dela. Se não posso controlar, quer dizer que não devo reclamar e achar ruim essa situação? Então, Angeline, olha só. Na verdade, quando a gente tenta controlar, a gente gera ansiedade. E o fato é o seguinte, uma coisa é disciplina, outra coisa é... Quando você está falando, seu irmão é preguiçoso, né? O irmão, não sei, porque você falou dela e depois ele, né? Então é preciso investigar. Porque nunca a pessoa é desse jeito porque quer. Tem alguma coisa atrelada aí, viu? Tem alguma coisa que precisa ser investigada. Então, a partir do momento que você investiga isso, e você entende você mesmo, e você entende quem está do seu lado, você entende o seu redor, aí fica mais fácil de seguir adiante. Mas eu não posso te falar o que é porque eu não tenho dados, tá? Mas com certeza a pessoa não é desse jeito porque quer. Ela está assim, ela não é assim. Ok? Professor, até que A pode desbloquear o medo de amar? Então nós temos alguns comandos que auxiliam no desbloqueamento de medos, né, de retirada de medos e substituição por sentimentos positivos. Então tem uma linha de comandos aí que a gente usa para fazer esse tipo de desbloqueio. E sim, pode desbloquear, respondendo. Tá? Professor, e quem não medita pouco, ora e a vida deslancha, acontece? Lógico, as pessoas às vezes a pessoa tem um poder de cocriação tão grande, ela solta tanto que a centelha fala com ela a todo instante, então ela não precisa desse recurso. Tem pessoa que não medita e não ora, e a vida anda com a maravilha. Por quê? Porque ele já solta, ele já está em paz com ele mesmo, ele já não usa o ego, ele permite que a centelha o guie. O coração é bom, não tem maldade no coração, não tem sentimento de rancor, mágoa, ódio, não tem medo, não tem nada, não julga. Então essa questão desses recursos que a gente utiliza aqui é para quem não consegue, mas tem gente que está a todo vapor aí, né, gente? Então, tem pessoas que a vida dela é uma oração e meditação, né?
Ela não precisa orar e meditar, a própria vida já é esse processo. Porque ela está permanentemente conectada com a fonte, né? Com a fonte. Que mandou falando da irmã, que é preguiçosa, ela tem que olhar só com respeito, fica com ela que é dela e com ela. Uhum. Por que a ansiedade não deixa soltar? Não, o não soltar é que gera ansiedade, é o contrário, tá, Maximiliano? É o contrário. É o ego. Então, quando você não deixa, não neutraliza o ego, aí gera ansiedade e você não solta, tá bom? A grande maioria dos problemas que tem na cocriação, gente, são essas questões aí do não soltar, tá? Pessoal, nós estamos passando aí, estamos já 58 minutos de live, a qualquer momento a nossa live vai cair, tá? Mas eu quero ver se eu respondo, eu já respondi aqui, eu estou respondendo, vou responder as perguntas inéditas aqui, porque tem algumas que já foram respondidas. Estou passando aqui, dando feedback aqui do Decode, muito bom. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final aí. A live vai cair a qualquer instante. Antes que caia aqui, eu quero dizer a vocês muita gratidão a todos vocês. Eu desejo a vocês todos paz reverencial, que vocês possam, a partir disso que a gente está falando aqui nas lives, possam saltar na vida de vocês, tá? Eu agradeço muito do fundo do meu coração que vocês estejam aqui. E fiquem atentos aí na nossa live de sexta-feira lá no YouTube, tá, pessoal? Fiquem com Deus, muita luz. Até a nossa próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.